Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 25, cujo título é Navegando pelo Cérebro. Quando nós pensamos no cérebro, estamos falando de um órgão tridimensional localizado na caixa craniana. No entanto, quando nós estudamos esse cérebro e ele é retirado da caixa craniana, por meio de uma imagem, por exemplo, nós perdemos algumas referências básicas que nós temos, como os olhos, as orelhas, a testa, a nuca, e fica um pouco mais difícil de saber como que esse cérebro está posicionado, arranjado dentro da caixa craniana. Em outras palavras, nós estamos olhando esse cérebro de qual orientação espacial. Então, o principal objetivo da aula de hoje é fornecer um auxílio para que você consiga saber como você está olhando esse cérebro, né? De que jeito que ele está cortado, de qual ângulo que você está olhando o cérebro. Então, eu vou apresentar isso de uma maneira um pouco mais lúdica, tá? Com alguns exemplos bobos, inclusive, mas isso vai ter como objetivo nos ajudar em aulas futuras a nos orientarmos espacialmente e entendermos este órgão. Ou mesmo quando você estiver assistindo notícias, filmes, lendo artigos fora aqui do curso, ok? Então, para começar, eu trago aqui dois exemplos lúdicos, né, da cultura popular e que já também diz um pouco sobre a minha idade, né? Chapolin Colorado e Pica-Pau. Dois episódios que brincam com essa ideia de transplante de cérebro, não sei se seria assim que eles chamam nos episódios, mas é basicamente com a ideia de que colocando um determinado equipamento na cabeça dos personagens, né, de dois personagens, e apertando um interruptor específico, a pessoa que está aqui vai passar a habitar o corpo da pessoa que está aqui e vice-versa. De fato, na literatura médica, inclusive mostrada em telejornais, nós sabemos que existe transplante de córnea, que existe transplante de rim, que existe transplante de coração, mas parece um pouco absurda a ideia de transplante de cérebro. Porque apesar de o Marquinhos, eu no caso, ser não apenas o meu cérebro, mas ser todo o meu corpo, o âmago da minha personalidade, das minhas memórias, do meu self, de quem eu sou, da minha história, parece que está armazenada, registrada no meu cérebro. Então, simplesmente trocar de corpo sem trocar de cérebro não faz muito sentido. Por outro lado, se eu tivesse algum problema no meu cérebro e precisasse de um transplante de cérebro e conseguisse fazer, por absurdo, vamos assumir que isso é possível, não parece mais que este fôlego de vida que habita este corpo pertence a mim, né? Porque tendo outro cérebro ali, parece que aquilo que me constitui não está mais ali. E de fato, aí, para finalizar esse exemplo um pouco mais lúdico, algo que é interessante pensarmos é que a nossa experiência subjetiva, a nossa percepção, a nossa memória tem como local o cérebro. Né? É algo que é trazido em alguns livros textos, inclusive. Por exemplo, você pode alucinar. Significa que você consegue ter percepção na ausência de estimulação sensorial, né? Que é basicamente a definição de alucinação. Quando você escuta vozes, quando você sente cheiros ou quando você vê coisas que de fato não estão presentes ali, a estimulação aos órgãos sensoriais, né? Além disso, um exemplo que eu vou trazer em outro momento, mas a síndrome do membro fantasma, por exemplo, uma pessoa, então, por exemplo, que ela sentia muitas dores no pé e em algum momento posterior da vida dela, ela teve que amputar esse pé. Depois da amputação, ela continua sentindo dor no pé amputado, que é basicamente a definição da síndrome do membro fantasma. A pessoa percebe aquele órgão porque existe uma região no cérebro dela destinada a representar este órgão e esta região continua ainda tendo estimulação ali, digamos, da memória, da presença e da experiência de dor naquele pé, mesmo o pé não estando mais presente. E como você trata uma dor em um órgão que não está ali, né? Então, de fato, o cérebro acaba sendo muito importante e a experiência ocorre no cérebro, né? Não é o contato. Eu consigo causar uma dor, uma coceira, cócegas numa pessoa estimulando o cérebro dela. Independentemente de ter estimulado uma determinada região que vai sentir a dor, as cócegas, né, a coceira. Então, uma ideia introdutória aqui para a gente começar e ir ao ponto desta aula. Então, vamos falar um pouco sobre o cérebro humano. A psicologia estuda cérebros de outras espécies também, mas eu vou me restringir aqui a falar do cérebro humano. Então, tem aqui uma representação, primeiramente, de um crânio humano com o cérebro posicionado na caixa craniana, tá?
Já vou falar um pouco mais sobre ele. Antes eu quero falar sobre algumas estatísticas. Então, a massa do cérebro em relação ao corpo todo representa aproximadamente 2%, né, da massa do corpo humano. No entanto, em termos de consumo, ele consome aproximadamente 20% do oxigênio consumido por todo o corpo, 25% de glicose. Tá? Então, a ideia aqui de trazer esses números, né, que você não precisa decorar, é só para você ter uma noção de que este é um órgão com custo energético grande para o corpo humano. Né? O pessoal até brinca, né, quando você vai fazer uma prova para um concurso público, para o Enem, que é uma prova longa, para você levar algumas balinhas ali para você ir consumindo durante a prova, né, para você ter açúcar aí no seu organismo. Mas é uma coisa interessante, né? É um cérebro que gasta muito, né? Então estudar é uma atividade altamente calórica, vamos dizer assim, cansativa, né? Porque consome energia, você está usando muito dos seus recursos aí cognitivos, porque o cérebro realmente ele é um órgão caro ao corpo humano, importante, essencial. E nós usamos 100% do nosso cérebro, e eu gosto de destacar isso porque um dos neuromitos é que nós não usamos 100% do nosso cérebro. Na verdade, isso é utilizado muito para dizer de uma metáfora, né, de que você não usa todo o seu potencial. Bom, de certa forma, você pode não usar todo o seu potencial se você está gastando o seu tempo, sei lá, no TikTok ou, sei lá, gravando vídeos, fazendo dancinhas ao invés de estudar. De alguma forma, meio filosófica, você pode não utilizar todo o seu potencial, mas o seu cérebro está sendo utilizado ali de forma integral, 100%. Né? Você pode não estar utilizando ele para os melhores recursos, né? Mas ele está sendo usado 100%. Então, não caia nesse neuromito de que nós não utilizamos 100% do nosso cérebro. Né? Você pode usar mal, mas você usa. E aí eu tenho aqui a ideia de que o cérebro, né, enquanto um órgão, ele é composto por unidades básicas, que é representado aqui por essa figura, que seria o neurônio. O neurônio seria uma célula, né, uma célula básica, que tem um núcleo aqui, tem os seus dendritos, o axônio. Eu vou falar um pouquinho mais disso na próxima aula, não quero me aprofundar nisso, mas essa é a unidade básica de um cérebro. E ele é composto aí por aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Né? Tem um livro do Robert Lent que chama 100 bilhões de neurônios. Se não me engano, a primeira edição ele tem esse título, mas a segunda acho que colocaram um ponto de interrogação ali, que seria 100 bilhões de neurônios, né? Porque esse número é jogado assim ao vento, sem que tenha se feito realmente uma tentativa de estimar o número de células ali neuronais no cérebro. Mas tem um estudo da Suzana Herculano, uma pesquisadora brasileira extremamente reconhecida a nível internacional, em que essa estimativa é colocada, acho que em torno de 86 bilhões de neurônios, né? Então um pouco mais conservadora do que essa estimativa aqui de 100 bi. Em termos de comunicação, né, como que essas células se comunicam entre si para processar informação, para transmitir informação e para que nós possamos compreender o nosso mundo externo e interno. Né? É uma comunicação eletroquímica, então tem sinais elétricos, pulsos elétricos que são transmitidos ao longo aqui do axônio. Vou falar mais sobre isso na próxima aula. E aqui, de um neurônio para o outro, né, porque eu posso pensar que tem vários aqui, tem um espaço, né, entre um neurônio e o neurônio seguinte, que é chamado de sinapse ou fenda sináptica, onde são liberados neurotransmissores, né, químicos ali que vão possibilitar a comunicação, né, a transmissão da informação, seja para inibir o próximo neurônio ou para excitar o próximo neurônio para que ele transmita uma determinada informação. Mas, eminentemente, essa transmissão é eletroquímica. E a estimativa aí de aproximadamente 100 trilhões de sinapses, né, porque um neurônio se comunica com um número maior de neurônios, então não é de 1 para 1, mas ele se comunica, por exemplo, com, vou jogar um número aqui, 200 neurônios. Eu não sei exatamente qual que é essa estimativa, eu não fiz ela aqui, mas aí isso iria para a ordem de 100 trilhões de sinapses. Tá? Então essa é uma estimativa aqui. E agora vai aparecer uma imagem por cima dessa, na verdade um GIF. Eu vou deixar ele passando um pouquinho, que tem aqui uma caixa craniana e tem o cérebro aqui, numa imagem aí de ressonância magnética, especificamente. E o que eu quero chamar a atenção de você que está assistindo ao vídeo é que tem essa parte mais central aqui do cérebro, que é um cinza claro, que eu vou chamar aqui de branco, tá?
Eu já vou explicar por que eu vou chamar de branco. E tem essa região mais aqui à borda que eu vou chamar de cinza mesmo, né? Que é o que nós chamamos de substância branca e substância cinzenta, ou matéria branca, matéria cinzenta, né? Que são, basicamente, se nós formos pensar aqui, essa região que está mais próxima dos ossos do crânio, né? Essa região seria a região que fica o núcleo do neurônio, né? Essa parte aqui que seria a cabeça dele, também chamada de soma, né? E essa região aqui, o neurônio seria aproximadamente cinza, tá? E essa região aqui, composta por essa bainha de mielina, que basicamente é uma gordura, basicamente lipídios aqui, seria uma região esbranquiçada, e é por isso que tem essa tonalidade distinta. Essa região mais próxima à borda seria a região que nós vamos chamar de cortical, córtex, né? Córtex vem não sei de qual idioma que vem, mas córtex seria casca, tá? Então a região que seria mais visível, assim, se você abre o crânio, a primeira coisa que você vê seria a casca, né? Do cérebro ali, que seria composto por somas, né? Pelos núcleos dos neurônios. E aqui os feixes, que são as partes mais internas, que seriam como se fosse o cabeamento de transmissão da informação entre os neurônios e entre regiões do cérebro, seriam aqui os axônios, que seria a região branca, e por isso substância branca. Tá? E aí isso também dá pra gente pegar um pouquinho de cultura popular. Tem um personagem aqui da Agatha Christie, se eu não me engano, o nome dele pronuncia Hercule Poirot, mas posso estar um pouco enganado. Ele é um detetive, digamos que ele é o Sherlock Holmes da Agatha Christie, né, a versão dela, né, um investigador belga. E em vários livros dele ele fala, né, que ele está utilizando a substância cinzenta, né, as células cinzentas. Basicamente ele está fazendo uma metáfora para falar que ele está utilizando as habilidades analíticas dele para solucionar problemas de crimes, né? Então a ideia é que ele estaria utilizando o córtex cerebral dele, ou seja, ele estaria utilizando os neurônios dele para processar informação e solucionar enigmas aí policiais. Então seria essa metáfora aí da cultura popular para fazer alusão a essas regiões. Dando sequência aqui, eu quero falar brevemente sobre os giros, sulcos e fissuras. Então, quando nós olhamos para o cérebro humano, eu vou apresentar aqui uma imagem de um cérebro real, tá? Na verdade, aqui é importante frisar, esse cérebro aqui é de uma pessoa olhando para a direita, então aqui eu estaria vendo o hemisfério direito do cérebro. Esse cérebro aqui ele está voltado à direção oposta, no caso, né? Então, eu tenho aqui uma imagem, digamos, espelhada, né? Então seria, se ele tivesse aqui dentro do crânio, seria uma pessoa olhando para a esquerda, tá? Então é a direção oposta aqui. Essa região aqui, por exemplo, é análoga a essa região aqui, né? Que nós chamamos de cerebelo. Essa região é a região frontal, ou seja, da frente do cérebro, né? Próximo à testa. E depois eu vou falar de mais detalhes. Mas eu estou trazendo essa imagem para mostrar que essa representação aqui, com essas marquinhas aqui, que eu já vou explicar o que são, é porque o cérebro realmente não é liso, né? Ele parece que ele tem várias reentrâncias aqui, né? E tem algumas superfícies um pouco mais salientes, né? Então, a essas superfícies mais salientes nós chamamos de giros, tá? Vou trazer até uma outra imagem aqui. Mas qual que é a ideia? A ideia é que o cérebro foi crescendo ao longo da evolução. E como que você faz para o cérebro crescer dentro de um espaço limitado? Bom, se você pegar uma folha de papel e tentar colocar essa folha de papel num lugar apertado, amasse uma folha de papel. Se você amassar uma folha de papel, você vai perceber que essa folha de papel vai ficar com alguns sulcos, né? E alguns giros, né? Ou seja, ele vai ficar com algumas saliências e ele vai ficar com algumas reentrâncias, né? Com alguns vales ali. Então a ideia é análoga, né? O cérebro ele foi evoluindo, né? Para ele caber na calota craniana, ele vai se comprimindo e gera essa conformidade aqui anatômica dentro do cérebro. Então essa região aqui, que são as regiões mais salientes, né, que ficam acima, são essas regiões aqui, ó, da superfície, que são os giros, né? São chamados de giros, e a depender da posição dele anatômica no cérebro, nós vamos dar diferentes nomes. Aqui não se preocupe que o objetivo não é falar dos nomes desses giros, embora algumas regiões do cérebro sejam mais conhecidas pelos nomes relacionados aos giros, tá? E essas regiões seriam justamente o que nós chamamos de matéria
cinzenta, né? Que seriam aquelas regiões que o Hercule Poirot chama ali de regiões de processamento analítico, né? De processamento de nível superior, que seriam as regiões que nós estamos vendo aqui. No entanto, entre um giro e outro giro, nós vamos ter uma reentrância. E essas reentrâncias nós chamamos de sulcos e fissuras. Ok? Então, por exemplo, essas reentrâncias aqui, né, esses espaçozinhos aqui, como se fossem terras rachadas, né, nós chamamos de sulcos e fissuras. Em geral, a maioria das regiões nós chamamos de sulcos, né, que são os buraquinhos que nós temos. E quando esse sulco é um pouco maior, como por exemplo essa daqui, né, nós chamamos de fissura, né, costuma chamar de fissura lateral ou fissura de Silvio, né, Silvius, melhor dizendo, ou fissura silviana, né. Então os nomes estão relacionados a isso. Então quando você pensar assim, em fissura, né, o sulco geralmente é uma região ali anatômica perceptível e que ela divide alguma região. Por exemplo, aqui essa região aqui é um marco muito fácil de nós enxergarmos para dividir o que nós vamos chamar depois de lobo frontal, lobo temporal e lobo parietal. Ok? Mas eu não quero entrar muito nesses detalhes porque eu vou falar sobre isso posteriormente. Eu só queria fazer a diferenciação entre giros, né, as regiões protuberantes, e sulcos e fissuras, que são as reentrâncias, sendo que as fissuras seriam reentrâncias mais profundas e que são mais salientes, mais perceptíveis, como essa daqui que nós temos aqui. Okay? Passando agora à questão da orientação espacial, quero começar então por uma visão lateral do cérebro. Então, imagine que você está olhando uma pessoa de perfil. Para ajudar aqui a entender as orientações, eu trago dois personagens dos Simpsons, né, os meus sócios aqui na playlist, o Sr. Burns e o ajudante Papai Noel, e eu trouxe especificamente um ser humano e um cachorro, né, pelo fato de o cachorro ser um quadrúpede, e vai ajudar a gente a entender um pouco, né, a relação da cabeça com o restante do corpo é distinta em um quadrúpede e em um bípede. Por exemplo, né, no caso de um cachorro, né, o topo da cabeça dele e as costas, os dois estão apontando para cima, né, se nós formos pensar, tanto as costas quanto o topo da cabeça. No caso de um ser humano, não, né, o topo da cabeça aponta para cima, mas as costas apontam para o lado. Né? Então, o que é caudal, rostral, dorsal e ventral, que eu vou falar daqui a pouco, é um pouco diferente quando nós estamos falando do pescoço para baixo e de quando nós estamos falando do cérebro. No entanto, no caso do cérebro, a nossa orientação espacial é melhor para fins didáticos que você pense em um quadrúpede, em um cachorro. Então, apesar de eu ter trazido aqui o Sr. Burns como referência, é mais fácil nós pensarmos no ajudante de Papai Noel, mesmo quando estivermos falando de seres humanos. Então, você pode pensar no ajudante de Papai Noel, ou você pode imaginar no Sr. Burns de 4 aqui, imitando um cachorro. A ideia que nós temos é a seguinte: a região do cérebro que está mais próxima da testa, da face, nós vamos chamar uma região rostral, né? Ou direção rostral, né? Então, algo que está vindo mais para cá, em direção à testa, nós vamos chamar de rostral. Eventualmente, alguém vai chamar de frontal também, tá? E indo em direção à nuca, nós vamos chamar de caudal. Note que no caso do cachorro, a nuca também está indo em direção ao final do corpo, por isso caudal, ok? Nós vamos ter a nomenclatura também de anterior e posterior. Se você pensar que aqui é o início do cachorro e aqui é o fim do cachorro, né, nós podemos pensar que essa parte vem antes do cachorro, né, então anterior, e essa parte vem depois, posterior. Então seria a mesma lógica no cérebro, a região da frente é anterior e a região final, né, a região de trás, né, seria a posterior do cérebro. Tá? Seria uma maneira de pensarmos assim também. Então, algo que vem antes vai ser chamado de anterior, e algo que vem depois vai ser chamado de posterior, pensando aqui o antes como a frente do rosto e a parte de trás aqui da nuca posterior. Ok? Então, já falei de rostral, já falei de caudal, já falei de anterior, de posterior. Falta falar aqui de dorsal e ventral. Quando nós pensamos em dorsal e ventral, é um pouco mais estranho de falar isso, porque quando nós pensamos, por exemplo, no tronco aqui, a região ventral, a região do ventre, da barriga, a região dorsal, a região das costas. Só que, mais uma vez, como o nosso corpo, enquanto bípedes, está diferente de um cachorro, fica um pouco estranho pensar isso para o cérebro. Então, por isso, ajuda a pensar num cachorro, porque aí o cérebro estaria na mesma orientação aqui que o ventre. Então, num cachorro,
parte de baixo do cérebro, ou seja, a parte que está mais próxima da boca dele, tem a mesma orientação que o ventre. Então, por isso, essa região é ventral. Ou seja, quando eu estiver falando de região ventral do cérebro, eu estou falando de uma região que está mais embaixo em relação ao crânio, né? Mais próximo ao nariz, aos olhos, né? À boca. Então, região de baixo, né? Então, se eu estivesse vendo um cérebro numa vista ventral, seria como se eu pegasse a cabeça da pessoa e abrisse ela ali olhando para a parte de baixo do cérebro, né? Em relação à cabeça. E a região dorsal seria a região superior, a região das costas num cachorro, então seria a região mais próxima ao topo da cabeça. No caso do Sr. Burns, seria aqui o aeroporto de mosquito dele, né? O crânio. Então, a região dorsal seria a região de cima, ok? E, eventualmente, a gente vai falar de regiões dorsolaterais, dorsomediais, ventromediais, que a gente combina, né? Então, você está pensando em algo que é mais próximo à parte de cima e a lateral, a parte de cima e ao meio, porque aqui não aparece, mas eu tenho uma outra consideração, que eu vou falar depois, que é a questão do meio do cérebro, né? Quando a gente pensa algo que está mais próximo ao centro aqui, né? Ao nariz, né? E ao meio da cabeça. Mas com isso a gente já falou aqui sobre anterior, então, revisando, anterior, posterior, próximo à nuca, anterior, próximo à testa. Mesma coisa aqui também quando a gente fala sobre rostral e caudal, rostral próximo ao rosto, à testa, caudal próximo à nuca, dorsal próximo ao topo da cabeça, em relação ao cérebro, ventral próximo aqui à boca, né, próximo indo em direção ao chão, né, algo que está mais próximo aqui do chão, ok? Pensando agora na orientação espacial da visão superior. Então, na visão superior aqui, eu quero dizer como se eu estivesse olhando para uma pessoa que está trabalhando no computador. Ela está olhando para frente aqui, tá? Aqui está o computador dela, tela. E eu estou olhando por cima da cabeça dela, né? E as imagens que eu consegui pegar aqui já não foram de desenhos, né? Estou pegando a imagem de um bebê aqui. Então, aqui está o nariz do bebê, né? Essa resolução não está muito boa porque eu dei um zoom na foto. Então, aqui estão as orelhas do bebê, que seria topo da cabeça dele, que seria a região da nuca, né? O corpo dele ali, então uma visão aérea mesmo, visão superior. E aí aqui a gente consegue ver mais algumas coisas, tá? Essa representação aqui a propósito é o que nós chamamos de Sistema Internacional 1020 do eletroencefalograma, que é basicamente uma orientação, eu não vou entrar nos detalhes disso agora, mas uma orientação para a gente saber da localização de diferentes eletrodos quando eu vou fazer uma mensuração ali da atividade elétrica do cérebro. Isso vai ser interessante para a gente em outro momento. Por enquanto eu não vou falar sobre isso, mas aqui a gente tem também como referências, né, as orelhas, né? Aqui seria o centro aqui, né, da cabeça, né, o vértex. E aqui temos dois ossos de referência, o íneo e o nasion, né, que seria o nariz, né, e tem um ossículo ali que temos como referência. Então aqui seria uma visão superior também. Então esse cérebro está na mesma orientação que essas duas cabeças. Isso é importante para a gente. Assim como eu falei anteriormente, né, nós temos ali o anterior e o posterior, continua sendo a mesma coisa, anterior é do que vem antes, né, se nós pensarmos que a frente é o que vem antes, então está próximo ao nariz, à testa, ao rosto, seria anterior do cérebro, então essa região aqui é anterior do cérebro. O que está próximo à nuca seria a região posterior, também chamada às vezes de caudal, e aqui a região anterior também chamada de rostral, próximo ao rosto. E aqui tem uma outra nomenclatura que é nova, né, e ela também está presente na visão anterior, tá? Só que ela não é muito fácil de representá-la, tá? Sem cortar a pessoa, né? Eu teria que cortar o Sr. Burns no meio para a gente conseguir vê-lo, né? No meio que eu falo em relação a passar a faca do nariz dele entre os olhos e parti-lo ao meio mesmo, né? Tá ficando meio macabro isso, então vamos voltar aqui. A região do meio do cérebro, e aí você pode pensar o meio seu como meio realmente o nariz, os dois olhos, né, o meio da boca. Dividir a pessoa ao meio. A região do meio ali é o que a gente chama de vista medial, ou a região medial. Estou olhando para o meio do cérebro. Eventualmente eu quero falar de regiões mais escondidas, mais profundas do cérebro, que não são visíveis aqui nessa representação, nem na representação do slide anterior, que é o que nós chamamos de regiões subcorticais, ou seja, que estão abaixo da casca do cérebro. Sub de abaixo, cortical de córtex, de casca do cérebro. Então essa região subcortical, que não está aparecendo aqui também, ela vai ser visível apenas por um corte medial. Então eu teria que cortar ao meio o cérebro aqui e olhar ao meio. Tá? E as regiões que são mais próximas aos nossos lados, das orelhas, em direção aos olhos, em direção
as regiões aqui laterais mesmo, aos ombros, nós chamamos de regiões laterais. Então, por exemplo, um córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo. Então, o dorso ele está mais em direção aqui, a parte de cima, né, dorsal, e lateral em direção para cá, né? Então, ele não está caindo por meio aqui, não é para cima e por meio, é para cima e para a esquerda, tá? Então, a ideia vai ser mais ou menos essa, tá? A gente vai trabalhando isso aos poucos conforme a gente for avançando. Agora eu quero falar sobre os cortes cerebrais. Não confunda cortes cerebrais com córtex cerebral, né? Córtex é com X e com acento agudo. Eu estou falando de corte aqui mesmo, de fatia, tá? Então aqui é uma metáfora, eu tenho uma maçã. Essa maçã pode ser partida de diferentes maneiras, né? Uma maneira que eu poderia cortá-la seria aqui, né? Geralmente as pessoas não cortam assim, mas você poderia cortá-la aqui, né? E se eu pensar aqui também, eu poderia cortá-la aqui, né? Então aqui cortando ela aqui ao meio, e poderia cortá-la aqui também. Na verdade eu poderia cortá-la de infinitas maneiras distintas, mas eu quero pensar em 3, né? Então aqui no eixo, que eu vou chamar de eixo, sei lá, Z, aqui no eixo Y e aqui no eixo X, enfim, né? Não sei se foram bons nomes, mas serão 3 direções, né? 3 orientações aí, cartesianas, pensando assim. E agora eu trouxe o Bart Simpson aqui, mais uma vez fazendo uma participação especial aqui no vídeo. Ele olhando para a esquerda, então ele está de perfil. Então eu coloquei ele aqui justamente para pensar aqui no cérebro que está representado. Eu estou olhando para o lado esquerdo do cérebro, né? Então, se eu tivesse aberto a cabeça do Bart Simpson, eu estaria olhando para o hemisfério esquerdo do cérebro dele. Não que o direito não esteja aqui, mas o direito está oculto pelo ângulo que eu estou olhando o cérebro, tá? E eu posso fazer um corte que eu vou chamar de um corte axial. Então, se eu fizer uma fatia aqui na cabeça do Bart Simpson e olhar, o que eu estiver vendo ali, eu estou vendo uma região do cérebro dele por um corte axial, tá? Lembrando que o corte axial não é representado apenas por esse corte verde aqui, mas por todos os cortes verdes paralelos a ele. Ou seja, se eu cortar aqui, é um corte axial. Deixa eu até colocar aqui, só para ilustrar. Se eu fizer um corte aqui, ó, que isso aqui era para ser uma linha reta, é um corte axial, isso aqui é um outro corte axial, isso aqui é um outro corte axial, um corte axial. Então eu posso fazer cortes axiais em diferentes alturas, mas todos os cortes paralelos ali, eles são cortes axiais e a vista que eu estou tendo ali é de um eixo específico, ok? Agora eu posso cortar o Bart Simpson, ao invés de cortá-lo aqui, né, que eu cortei ele, fatiei ele de várias formas, eu posso cortá-lo aqui. Ou seja, eu posso cortar ele com corte vertical, que aqui vai ser chamado de corte coronal, tá? Porque na verdade esse corte aqui também ele é vertical, né? Isso aqui ele é vertical em relação a outro plano. Então aqui o corte coronal seria aqui, tá? E aqui teriam todos os cortes paralelos a ele também, tá? Aqui eu vou ter vários cortes que são paralelos. E dependendo de onde eu corto, né? Por exemplo, a maçã eu cortei ela aqui. E eu vou olhar no meio aqui, ver o que eu estou vendo. Então, eu posso fazer um corte coronal aqui e olhar ali dentro para ver o que eu vejo, né? Então, seria o equivalente a esse corte aqui, a eu fazer um corte olhando de frente para a pessoa, passar uma guilhotina nela e ver o que eu vejo ali dentro, tá? Isso é meio bizarro, mas a lógica é essa. A depender do que eu quero visualizar no cérebro, um ângulo pode ser mais favorável do que o outro. E eu tenho um corte sagital, que não é muito fácil de enxergar aqui, mas o corte sagital seria basicamente aquele corte de você pegar uma guilhotina e posicioná-la ali em cima do nariz, em direção ao meio ali da nuca e cortar a pessoa no meio mesmo, e dividir ela em 2 partes, 2 hemilados iguais. E aí eu vou dividir também o cérebro em 2 hemisférios, né? Esse corte sagital não é fácil de eu mostrar aqui os cortes paralelos a ele, mas o principal corte que seria cortar o cérebro dividindo ele ao meio mesmo, e aí eu tenho a vista medial do cérebro. O que seria a vista medial? Seria se eu cortasse o Bart Simpson ao meio exatamente, né? Não dá para representar muito bem aqui, mas cortando ele ao meio, pegar só o lado direito do Bart, né? Jogar fora o lado esquerdo, e aí eu vou conseguir ver o meio do cérebro dele em direção ao hemisfério direito, né? É a vista que eu vou ter, que muitas representações utilizam essa visão, tá? Por fim, para finalizar essa aula, eu quero falar sobre sistemas de nomeação do cérebro. Então, aqui eu tenho o cérebro apresentado mais uma vez, agora coloridinho, para a gente ter algumas divisões que vão ser úteis para esse slide, mas eu vou voltar essa divisão aqui dos lóbulos em vídeos posteriores. Então, eu tenho aqui uma visão lateral do cérebro, lembrando então, seria um rosto olhando aqui para a esquerda,
né? Então aqui seria a nuca da pessoa, aqui seria os olhos, o nariz. Ok, aqui seria uma visão superior, em que aqui está o nariz da pessoa, ela está olhando para cá, aqui estaria a nuca dela, aqui estaria um encosto de uma cadeira, por exemplo. Ok? Então o mesmo cérebro, só que visto de ângulos de orientações espaciais distintas. Ok? Então o lado esquerdo do cérebro, o lado direito, aqui só vejo o lado esquerdo porque o lado direito está ocluído na imagem por conta da visão aqui em perfil. E eu posso nomear o cérebro, diferentes regiões, por lobos, né? Então eu posso utilizar diferentes lobos para falar. Então eu tenho aqui o lobo frontal, e aí eu tenho aqui a fissura silviana que eu falei, que separa também os lobos parietais e temporais. E aqui eu vou ter o lobo occipital, na parte de trás, na parte mais da região da nuca. Seria uma possível divisão. E eu posso fazer referência a diferentes lobos do cérebro. Por exemplo, eu posso falar do córtex frontal posterior. Então, qual que seria o córtex frontal posterior? Deixa eu mudar aqui novamente para minha caneta. Seria essa região aqui do cérebro, tá? Grosseiramente falando, seria essa região aqui, tá? Basicamente córtex, porque é casca, então eu sei que é uma região que está mais para fora. Frontal, está fazendo alusão ao lobo frontal, tá? E posterior, lembra que eu falei que anterior é o que vem antes? Então mais próximo ao rosto, e posterior é o que vem depois. Então posterior significa que ele vem mais para o final desse lobo. Então seria esse daqui, tá? Aproximadamente aqui na minha representação seria ele. No entanto, eu também posso fazer nomeação por função. Então essa mesma região do cérebro também é chamada de por função, ou seja, qual é a função conhecida dessa região em termos de processo cognitivo, né, do que ela faz. Eu poderia chamá-la de córtex motor primário, né? Seria responsável ali pelos movimentos, né? Mexer as mãos, mexer a boca, mexer os pés. Então seria essa região aqui também, mas com outro nome, né? E eu também posso falar por ponto de referência. Seria um outro sistema de nomeação. E aí essa região chamaria de giro pré-central. Por quê? Porque eu tenho essa fissura aqui, que corta essa região, que seria basicamente essa fissura aqui, que ela corta o cérebro aqui. E ela basicamente é um marco visível do cérebro para dividir a região que eu vou chamar de frontal e a região que eu vou chamar de parietal, ok? E basicamente o que vem antes do centro seria pré-central. E esse é o giro, esse giro aqui, essa protuberância, tá? Esse giro aqui seria o pré-central, que vem antes, que é esse daqui também. E esse verdinho, né, que evidentemente no cérebro não está verdinho, seria o que vem depois do centro, ok? Então seria por um ponto de referência. No caso, a minha referência aqui é essa fissura aqui, bem visível no cérebro. Além disso, tem uma quarta maneira de fazer essa diferenciação, que seria por organização citoarquitetônica. Né? Que nome desgraçado é esse? Bom, a ideia é que teve um pesquisador chamado Corbinian Brodmann, e o mais conhecido como Brodmann apenas, que fez estudos histológicos tentando entender as características dos tecidos, né, das células e tecidos do cérebro, e ele acabou identificando ali um conjunto que agora eu não lembro exatamente qual foi o número, se foi 52 talvez, posso estar enganado, mas um número aí de algumas dezenas de regiões do cérebro que ele fez distinções das características celulares e dos tecidos ali. Então seriam as características da célula mesmo, por exemplo, de densidade da célula. E ele fez essa organização, que é uma organização um pouco diferente, né? Vou ter uma região aqui, por exemplo, aí vou ter uma outra região aqui, estou fazendo os desenhos aqui, vou ter várias regiões ali, que aí ele classificou essas regiões e elas são numeradas e tem o seu código próprio. E essa região aqui, que é o nosso foco, que eu já chamei de córtex frontal posterior, córtex motor primário, giro pré-central, seria a área de Brodmann 4, também chamada de M1, esse M1 aqui em alusão a ser a região motora primária, né? O M de motor e 1 de primária, a primeira região ali do processamento dos movimentos, ok? E aí vem a grande pergunta, né, Marquinhos, mas por que a gente não trabalha com apenas um sistema, né? Por que trabalha com tantos? A resposta sincera minha é não sei por que a gente trabalha com vários sistemas, né? Mas o fato é que diferentes regiões do cérebro, por exemplo, uma determinada região pode ser conhecida mais por esse sistema de nomeação, voltando aqui, por lobos.
Uma outra região do cérebro pode ser conhecida mais por função. Uma outra região do cérebro pode ser conhecida mais por ponto de referência e outra região do cérebro pode ser bem conhecida por organização citoarquitetônica. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de córtex visual primário, né, que seria a região aqui mais de trás do cérebro, também conhecida como V1, né, que seria a primeira área visual, né, que seria também relacionada à organização citoarquitetônica do Corbinian-Brodmann. Eu não sei te dizer, não sei realmente responder porque diferentes sistemas de nomeação. O fato é que vários são usados, eles são um pouco confusos mesmo. Eu acho que você não precisa saber, mas como que eu sei também? Porque é uma pergunta que você pode fazer assim, como que eu sei se uma nomenclatura é funcional, é por ponto de referência, é por lobos, por organização citoarquitetônica? De fato, você não precisa saber, acho que não é tão relevante assim. Mas aquela ideia da língua, né? Assim como a língua, nós temos sinônimos, né? E nós sabemos quais palavras têm relação de sinonímia. Aqui nós temos também sinônimos e com o tempo a gente vai aprendendo e vai conseguindo entender essa nomenclatura. Ok? Eu tirei as marcações aqui só para finalizar, mostrando mais uma vez o córtex frontal posterior. Aqui eu estou mostrando o hemisfério esquerdo do cérebro, tá? Então, ó, rosto olhando para a esquerda, só que ele está rotacionando aqui, então eu estou vendo ele rotacionando aqui no eixo horizontal, né? Ou seja, no plano axial ele está sendo rotacionado. E aí eu consigo ver aqui a região mais medial do cérebro com as estruturas subcorticais, que eu vou falar em outros vídeos, né? Então aqui algumas estruturas que eu não consigo ver de nenhuma outra forma, exceto por esse corte aqui que foi feito, né? E além disso eu consigo ter diferentes visões aqui, a vista frontal, então se eu estiver olhando para o rosto de uma pessoa, é até um pouco difícil de enxergar aqui a região do córtex frontal posterior, né? O córtex motor primário, ele está mais no topo da cabeça. Agora, se eu olhar de lado, pela esquerda, eu consigo ver aqui, né, essa região que fica, como eu falei, é o giro pré-central, antes dessa fissura aqui, antes também da fissura, que termina aqui próximo à fissura silviana. E aqui, uma vista medial, né, de uma pessoa cortada ao meio, né? Só que aqui, diferente dessa daqui que eu tenho uma visão do hemisfério esquerdo, que eu estou vendo o hemisfério direito do cérebro, né? Porque aqui a pessoa continua olhando para a esquerda, mas eu estou vendo o centro, então que eu estou vendo o hemisfério direito. Então esse aqui seria o córtex frontal posterior direito do cérebro, ok? Então, gente, por hoje era isso. Agradeço a atenção de todos e todas e até o próximo vídeo.